Olá, turma! Hoje conheceremos um pouco sobre texto de domínio jurídico, entre eles o regulamento e o estatuto. Você pode estar pensando, texto jurídico envolve justiça? Vamos ver. Envolve sim. Vamos ver o significado de regulamento para comprovar? Regulamento. O regulamento é um conjunto de normas e orientações que tem como objetivo organizar uma atividade. Existem regulamentos destinados a todo tipo de área, dentro do campo esportivo, relacionados a uma disciplina escolar, no trânsito ou em relação a qualquer atividade parlamentar de uma nação. Em termos mais simples, podemos afirmar que um regulamento estabelece o que se pode fazer ou não dentro de uma atividade qualquer. Vejam só, gente, quando você fala regulamento, você já lembra da palavra o quê? Regra. Então, tem algumas regras que me orientam. Né? Então, elas são chamadas de normas. Por exemplo, no campo esportivo, um atleta precisa conhecer os regulamentos do jogo, do seu esporte, para ele poder realmente saber os limites, o que ele pode ou não fazer, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Dentro da sala de aula, quando um professor, por exemplo, para organizar a disciplina, ele constrói um acordo didático, ele está, então, também fazendo um regulamento, orientando quais são as regras, falar baixo, pedir para sair. Então, são regras que regulamentam, que regem a sala de aula. Nós temos aqui, por exemplo, no trânsito. No trânsito, todo condutor precisa também seguir as regras, as placas, o Código Brasileiro de Trânsito. Vamos ver? Estes são exemplos de textos que possuem regulamentos, ou seja, regras a serem seguidas. O primeiro que nós temos aqui, por exemplo, é o Código Brasileiro de Trânsito. Ele traz, como vocês podem ver aqui, a legislação complementar, ou seja, leis que vigoram, que orientam os condutores. Depois nós temos o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Desportiva está ligado ao quê? Ao esporte. Então, todo esportista, atleta ou profissional ligado ao esporte, ele vai precisar ter a noção desse código, das regras, como nós dissemos, a questão dos direitos e dos deveres. E aqui nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que com certeza você já deve ter visto esse código em alguma loja, quando você entra, às vezes logo no balcão, para ficar acessível tanto a quem está lhe atendendo, como a você que é o cliente. Para qualquer dúvida, então, você poder consultar o que é que lhe acoberta ou o que é que acoberta a loja. Então, lá vai estar os seus direitos, como os seus deveres, também como daquele proprietário do estabelecimento. Outros exemplos de regulamento. Nós temos aqui alguns que vocês já conhecem, como, por exemplo, o dos jogos escolares. Ano passado, nós tivemos os jogos escolares na nossa escola. Então, nele, dizia o que é que o atleta deveria fazer, que ele teria que chegar 5 minutos antes, que não poderia uma turma não poderia desrespeitar a outra, uma torcida não poderia, então, dizer coisas que ofendessem a outra torcida e assim por diante. Nós tínhamos também visto cada regra, como ela é organizada. Aqui nós temos, por exemplo, capítulo, artigo e partes numeradas. Veja só, nesse primeiro exemplo nós temos aqui capítulo 1. O que é o capítulo? O capítulo ele vai abordar, ele vai trazer, vai fazer, então, a abertura de todo o conjunto de normas, tá certo? Depois do capítulo, vem os artigos. Os artigos, ele vem para detalhar qual é a regra. Então, ele vai trazer a informação, vai explicar. Muitas vezes, a necessidade de fazer parágrafos, incisos. Ou nós temos também, como exemplo aqui, esse segundo, os jogos internos. Aqui não há capítulos e nem há artigo, mas nós temos as partes numeradas. Por exemplo, as inscrições, o sorteio, tá aí 1, 2, 3, tudo numeradinho.
Como também nós temos aqui o outro regulamento de transporte escolar, no caso, e não tem numeração, mas você pode ver que tem umas bolinhas aqui na sequência que vão determinando cada regra, cada informação. Então, é uma forma bem organizada. Isso que chama a atenção, no caso, no regulamento. Além dele trazer essas regras, ele traz de uma forma bastante organizada. Vamos ver o significado do estatuto. Será que o estatuto também é ligado à questão judicial? Estatuto. O estatuto é um regulamento ou código com significado e valor de lei ou de norma. Então, também está ligado à área da justiça. Então, o estatuto, ele nada mais é do que um regulamento. Se ele é regulamento, então ele vai trazer novamente regras. E essas regras, elas vão ter valor de lei. Elas precisam ser o quê? Cumpridas. No Brasil, há 4 estatutos, mas o mais conhecido é o da criança e do adolescente, que é chamado de ECA, e o do idoso. Mas há também o do índio e o mais novo, sancionado em 2010, que é o da igualdade racial, que nós temos o exemplo aqui, ó. Vocês estão vendo na imagem o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto da Igualdade Racial. Todos eles regem a proteção e a promoção aos direitos desses cidadãos. Então, o Estatuto, ele rege a promoção dos direitos do idoso. O ECA vai reger a proteção e promoção da criança e do adolescente. E a questão do Estatuto da Igualdade Racial vai falar sobre essa questão, como eu já estava dizendo, de todas as raças. Vamos comparar as versões do Estatuto da Criança e do Adolescente. A primeira aqui nós temos o Estatuto Normal, que a gente conhece, ele publicado em lei. Olha ele aqui, tá certo? Então, ele é dividido do mesmo jeito que o regulamento, em capítulos, em artigos. Aqui o capítulo, ele tem, então, um título, né? Ele vai, então, já demonstrar aqui o que ele vai trazer para a gente. E, em seguida, vem, no caso, os artigos. Esses artigos, eles vão trazer explicado, bem detalhado, a norma, a regra. Aqui do lado nós temos a versão em quadrinhos. A versão em quadrinhos, feita pelo Maurício de Souza. Veja que também ali, ó, o franjinha no segundo quadrinho, ele está apontando o capítulo 1, Direito à Vida e à Saúde, artigo 7. Do mesmo jeito que nós estamos vendo aqui, só que na versão tradicional jurídica. Aqui é a versão, no caso, mais lúdica, para as crianças entenderem de uma forma mais acessível, mas não deixa de ter artigo, capítulo, de mostrar os direitos, os deveres, como também as proibições relacionadas às crianças e adolescentes, certo? O foco da nossa atividade de hoje será o Estatuto da Criança e do Adolescente nessa versão em quadrinhos, a lúdica. Você poderá depois acessar um link que será disponibilizado no grupo para realizar a leitura na íntegra, completa e conhecer toda essa historinha aí da Turma da Mônica falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Prepare-se para acompanhar agora a explicação de sua atividade. Vamos lá, nós vamos ter 5 questões falando sobre esse gênero textual de domínio jurídico, o Estatuto e o regulamento. O número 1 diz assim: após a leitura do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, quanto à organização, o que chama a atenção? Como é que ele é organizado? A divisão do texto é em capítulos e artigos e tem partes numeradas? Ou a divisão do texto só tem subtítulos, ou seja, títulos e o número do título? Ou a divisão do texto só tem parágrafos, títulos e seções? Tem seção 1, seção 2. Tá com dúvida? Ainda volta lá a aula um pouquinho. Observa como é o estatuto direitinho que você tira essa dúvida e você com certeza vai acertar essa questão. 2. Na página 5 da História em Quadrinhos, que explica o estatuto, podemos perceber a diferença entre capítulo e artigo. Relacione as colunas determinando a característica de cada um deles. Veja, eu quero que você assinale aqui o que é capítulo e o que é artigo. É uma unidade básica da lei, isto é, cada subdivisão do texto da lei é um
isso é um capítulo ou é um artigo? Em leis mais extensas, ele serve como bloco para dividir as normas. É capítulo ou artigo? Eu falei isso antes um pouquinho. Se tá com dúvida, volta à aula e preste atenção no que eu disse, tá certo? 3. O que consta em um estatuto, gente? Você vai marcar aqui várias opções. Se marcar uma só, vai ficar errado, viu? Eu quero que marque todas as opções que eu posso dizer que tem lá no estatuto. O estatuto, ele tem direito? Ele tem proibições? Ele tem exceções? Deveres? Leis? Exemplos? Regras? O que ele tem? Então, tudo que ele tiver, você vai lá, assinala bem direitinho, tá certo? Lembre-se que é bem mais de uma opção para assinalar. 4. Que expressões diferenciam o que cada artigo explica e qual expressão possui em comum? V. Aqui nós temos a primeira parte que tem o pai de Cebolinha, a mãe dele e a mãe dele está beijando. Então traz uma informação, certo? Depois tem aqui a segunda parte, que é toda criança tem o direito de escolher sua religião. Então, aqui está falando sobre direito. Na parte superior, que tem o Cebolinha e sua família, está falando sobre dever. Direito e dever é a mesma coisa ou são diferentes? É isso que eu quero saber. Aí você vai colocar aqui, direito de é diferente ou é incomum? Direito e dever é diferente ou é incomum? Dever é diferente ou é incomum? E o verbo ter, quando eu falo ter, tem, será que ele aparece? Eu posso dizer tem direito de, tem direito, tem dever? Eu posso usar esse ter com os dois? Então, você vai prestar atenção, vai ler direitinho e vai marcar. 5. Lembra a regra de utilização do verbo ter, que a gente já viu ano passado no 7º ano. Na terceira pessoa do singular, usamos tem, sem acento. Quando vamos para a terceira pessoa do plural, nós temos que acentuá-lo, tá certo? Fica aí com o acento circunflexo. Então, assinale as alternativas corretas quanto ao uso do verbo ter nas falas a seguir. Lembrem-se, tem no singular, sem acento. Tem com um substantivo junto com ele no plural, então ele fica com acento. Então, diz aqui, ó, no primeiro quadrinho foi utilizado tem com acento, pois se refere às crianças em substantivo plural. Essa informação tá certa? Se tiver, você marca. No terceiro quadrinho foi utilizado tem com acento, pois concorda com o substantivo singular, criança. Eu posso usar esse tem aí com acento no singular. No último quadrinho foi utilizado sem o acento, pois se refere à criança, um substantivo singular. Ou seja, tem no último quadrinho foi usado sem acento, porque estava no singular. Foi isso? Tá certo? Se tiver, você marca. Qualquer dúvida, entre em contato com a professora, tá? Uma boa atividade.